Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um bate-papo super informal do Collab Gov Summit. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que minha filha nasceu, minha filha se chama Marina, e ela é Marina Bragante. Ela foi em homenagem a ela, não foi em homenagem a ela, mas... Podia ter sido. Podia ter sido, mas o nome é maravilhoso e, Mar, um papo super informal. Seja muito bem-vinda. A gente está falando com um monte de gente que é da gestão pública, gosta da gestão pública. Os conteúdos da gente do Collab são muito nessa linha. O papo é super informal, porque parte até de quando tu chegasse aqui no prédio, que a gente veio conversando, assim, a vereadora eleita Marina Bragante, e aí agora nobre vereadora e tal, e tipo, porra, não, é informal, é bate-papo mesmo, mas seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu admiro o trabalho de vocês há muito tempo e eu adoro papos informais. Então é ótimo estar aqui. Então, ó, a gente tem ali um uísque que eu acho que eu vou trocar essa água, né? Você não sabe o que tem aqui no meu. Ninguém sabe o que tem no meu, inclusive. Eu posso, inclusive, estar brincando, dizendo que não é uísque, mas é uísque. Exatamente. A gente tem uns uísques aqui que a gente ganhou um prêmio, Chivas, não sei o que, então é cheio de uísque de 18 anos. Ali, ó, aqui atrás é o nosso público. É um bom pub. É um pub, e aí tem lá escrito, ó, público, e aí tem, enfim, tem várias coisas, é um cenário bonito que a gente tem aqui no escritório faz tempo. Mas enfim, vamos começar essa conversa aqui, totalmente informal, onde não sei de nada, não sei qual é a próxima pergunta, não sei de nada, e também tu se sente à vontade, fala o que tu quiser e por aí vai. Fechou. Marina Bragante, vamos começar pelo fim da sua vida, ó, do fim da coisa mais recente, pelo amor de Deus. Da minha vida eu queria ter pelo menos mais uns 60 anos. Tem um tempinho ainda. Não, tem. 60 anos, talvez um pouco mais. Tendo qualidade de vida, dá pra ir. Dá pra ir a pé, né? Marumá, tu acabaste recentemente, na sua última eleição, de ser eleita vereadora pela Rede de Sustentabilidade para a cidade de São Paulo. E por quê? Por que eu quis ser candidata? Por que você foi candidata? Por quê? Tem várias respostas para essa pergunta, assim. Acho que a primeira tem uma mais pessoal e tem uma mais profissional. E elas, obviamente, se misturam. A profissional eu sou psicóloga de uma família de psicólogos. A minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. Todo mundo é psicólogo. E eu atendi na clínica e tudo. Mas depois que eu me formei, eu fiz uma conta muito rápida, que era quando meu consultório estiver bombando, e vai demorar para bombar, eu vou atender 50 pessoas no ano. E eu queria trabalhar com mais do que isso. Tipo, não, 50 pessoas não é o impacto que eu quero ter. Hoje em dia eu já acho que se eu conseguisse trabalhar com 50 pessoas bem trabalhadas, tem um puto impacto, mas enfim. Através delas, né? Exatamente. Eu espero que minha terapeuta ache isso. Pense nisso. Eu tô com minha terapeuta há 7 anos. Caramba. Adoro, pra mim é fundamental. Façam terapia. Bom, mas daí eu fiz essa conta, eu falei, quero trabalhar com mais gente, quero ter mais impacto. Fui fazer orientação vocacional. Comecei na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui de São Paulo. Era na gestão Serra, o secretário chamava Floriano Pêsaro. E daí eu fui trabalhar num programa que chamava Ação Família Viver em Comunidade, que trabalhava com as famílias mais vulnerabilizadas dos territórios mais vulneráveis de São Paulo. E eu sou uma mulher branca, classe média alta, da zona oeste de São Paulo, tipo, uma vida bastante cheia de privilégios. E aí, quando eu fui trabalhar nas periferias, e era todas as periferias de São Paulo, eu pirei. Eu pirei porque é muito desigual, é muito bizarro a gente achar que isso tá posto, isso é normal, que é assim, ou pior do que isso, a gente não saber, porque ao meu redor tem gente que ainda não sabe do tamanho da desigualdade. Entende da pobreza, mas não, assim, que o quanto que tá é nosso papel mudar isso aqui. E aí lá, naquela época, foi quando eu falei, então é no poder público que eu quero estar, beleza, por causa da escala e do alcance do trabalho que eu vou ter. E aí, depois de um tempo, o secretário saiu vereador, me chamou para trabalhar com ele na campanha, era a campanha de 90 dias ainda. Eu trabalhei com ele, e aí, nesse processo, assim, de entendendo não só o poder público, mas também a política, eu também entendi que era na política que eu queria estar. Acho que são duas coisas diferentes, que estão muito próximas e se misturam. E para mim as duas são muito sedutoras do ponto de vista do quanto de impacto a gente tem, do quanto de acesso a conhecimento e acesso à diversidade você tem se você está no poder público e está na política. Você conhece muita coisa diferente da sua vida, muita gente diferente de você e da sua rede. E isso para mim é muito, muito, muito sedutor.
E aí eu trabalhei vários anos, fiz um monte de quando, coisa. mais ou menos? Foi em 2005. 2005, por aí. E aí eu trabalhei em vários lugares diferentes, fui candidata em 2020, pela Rede Sustentabilidade também, não fui eleita, fiz 10 mil votos quase. E aí esse ano o que aconteceu é que a rede está federada com o PSOL, então a gente tinha a chance de eleger uma pessoa de fato, de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal da cidade mais rica, da maior cidade da América Latina, e a gente entendeu que o nosso tema, que é da sustentabilidade, não esteve presente nos últimos 4 anos na cidade. A gente votou Sabesp, votou plano diretor, sem discutir, sem participação social e sem entender o impacto da emergência climática na vida da cidade de São Paulo. Então, para a gente, como partido, era muito importante construir uma campanha que tivesse muita chance de ser eleita, para, de fato, garantir que esse tema esteja presente todos os dias. E aí, quando a gente olha como partido, a gente precisava de alguém que tivesse mais chance de ser eleito. E é um partido pequeno, que está se formando, que está formando lideranças e tal. Então, a gente passou o primeiro ano, que era o ano passado, né, 2023, trabalhando uma candidatura que não era eu, trabalhando esse conceito de vamos ter uma candidatura prioritária, vamos investir nessa pessoa, o partido vai fazer campanha para ela, a gente vai ter outros candidatos e candidatas, porque a gente precisa formar gente, a gente quer formar quadro, mas a gente vai investir recurso, as duas Marinas, né, a ministra Marina Silva, a deputada Marina Elô e tudo. Só que daí essa pessoa, no final de 2023, agora eu já estou toda confusa, mas 2023, ela saiu do partido, o partido ficou meio, bom, quem vai ser? E aí sempre tinha tipo, Mabê, meu apelido é Mabê, né? Mabê, você e tal, e eu chorava, eu não posso, eu tô feliz no meu trabalho, eu tava mesmo. É um trabalho com impacto, eu tô aprendendo, tenho 3 filhos, o salário e o tanto de trabalho da vereança vão ser um complicador na educação e na presença que eu teria na minha casa e tal, mas ao mesmo tempo eu queria fazer isso desde que eu saí da faculdade. Então, a possibilidade de efetivamente ter chance, também, né? É isso. E aí eu falei, então vamos, e estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo, assim. Acho que vai ter é um mega desafio, porque eu, meu partido, somos do centro-esquerda, mas é centro. A gente gosta de fazer, e acho que essa é uma habilidade minha, de construir ponte, de falar com quem pensa diferente, de escutar, principalmente, né, quem pensa diferente. Mas isso não é um espaço que hoje está confortável na política. A gente está num momento ainda de muita polarização e muito radicalismo dos dois lados. Então esse espaço do centro, ele é muito importante no meu entendimento, ele é onde eu sei estar melhor, mas ele ainda é muito difícil de conseguir articular com os dois lados, de ser respeitado não na pessoa, mas de ser entendido, não é respeitado, de ser entendido pelos dois lados. Mas eu gosto, eu acho esse desafio um desafio que eu gosto e que eu acho que é importante para a política e para a nossa cidade. Tu falasse uma palavra exatamente que foi ponte, e aí por isso agora eu vou trazer o nosso brinde dos nossos patrocinadores. Adoro brinde também. O nosso patrocinador se chama Colab. Colab. Esse é o nome do patrocinador. Mas porque aqui, ó, tem um livrinho aqui, esse livrinho aqui, a ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento, a ponte é até onde vai o meu pensamento. Que legal. Isso é uma parte da letra de uma música de Lenine, um pernambucano maravilhoso. Lenine. Eu encontrei Lenine aqui em São Paulo uma vez, no Ibirapuera. Uma vez não, no ano passado. Assim, a vontade de querer dar um abraço. Sabe aquela coisa que você encontra a pessoa famosa, quer dar um abraço? As 5 primeiras vezes que eu vi ele, por acaso, tipo, nunca estive assim. Vi assim, no show, vi não sei aonde, eu chorei. Porque eu acho ele... a gente tirou foto, eu tirei foto. Coisa linda. Esse é um livrinho, A Ponte, do Colab, para você. Obrigada. Aqui estarão escritos os mais importantes projetos de lei. Ah, que bom, é para eu escrever. Para você escrever. Não tem nada aqui, conteúdo zero aqui. É para você fazer o conteúdo dele. E aí, junto com isso, vai aqui, esse é um livro, Consulta Cidades Sustentáveis, Colab com ONU Habitat. A gente faz desde 2018 uma consulta pública nacional para a ONU Habitat, sobre cidades sustentáveis, então são várias perguntas
que as pessoas vão respondendo, cerca de 10 mil pessoas respondem. A gente acabou de fazer esse ano, inclusive, junto com o ONU Habitat e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, viram um livro desse. Esse livro em especial aqui, a gente lançou em 2019 na Assembleia Geral do ONU Habitat, lá em Nairobi. Sim. É bem legal, o prefácio é escrito pela secretária-geral do ONU Habitat, e aí tem esse cara horrível aqui, mas sou eu. E aqui atrás, inclusive, tem no último capítulo, tem um capítulo escrito por Humberto Dantas, sabe quem é o professor Humberto Dantas? E o último capítulo é sobre o Triângulo da Gestão Pública Colaborativa, que é uma metodologia da gente, que a gente se baseou. A gente vai chegar em Mark Moore, Universidade de Harvard. Eu fiz um curso com o Mark Moore e ele tem um triângulo estratégico, e aí o triângulo estratégico veio a ideia, não sei o quê. Essa aula dele. Tu fizesse essa aula dele, vamos falar sobre Era uma aula tipo, vou ver se eu vou fazer essa aula. Não, eu fiz essa aula e gostei. E aí a gente fez que gestão e serviço, gestão pública colaborativa com base em gestão e serviços eficientes, participação social e tomada de decisão e engajamento em prol de cidadania. Então tá aqui esse livro, depois eu lhe mando mais coisas. Mas Eba, adorei. Gostou? O nosso patrocinador, a gente, bom, nosso patrocinador. Nossa, Harvard, vamos lá, deixa eu dar alguns contextos. Eu sou aquela pessoa que nunca foi a grande estudiosa, nunca fui o melhor aluno. Para mim é um amigo meu que fala 7 a 10. Eu fiz faculdade de comunicação, de publicidade, que era uma faculdade que eu fui eleito o turista da turma. Mas assim, eu passava em tudo, sempre fui aquele cara que eu virei piada porque faculdade 20 anos atrás, né? Tem que fazer trabalho em grupo. Eu não era o melhor aluno, mas eu era o seguinte, o que era o combinado com o meu grupinho? Quando a gente não fez o trabalho, me dá que eu apresento. Aí eu apresentava, não é que eu ia fazer não, eu apresentava. Então, vamos hoje apresentar o trabalho que a gente não fez. Eu ia lá e apresentava o trabalho que a gente... Cara de pau. Também conhecido como cara de pau essa pessoa. Eu chamo de desenrolado, eu chamo ele de uma pessoa que consegue lidar, pessoa que fica ali fazendo as coisas direitinho, mas enfim. Essas pessoas, ao mesmo tempo, sonho, assim, sempre, Harvard para mim era um negócio incrível. E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de fazer um curso de inovação em governo lá na Kennedy School, com o professor Mark Moore e com mais alguns outros professores. Aquelas coisas da Kennedy School que é uma loucura. Aí, o ministro da Saúde da Índia era meu colega, com um governador na Nigéria. E tu, fosse fazer o que lá, por quê, como? Conta aí. Nossa, essa história é muito curiosa, eu acho, porque eu fiz psicologia e sempre trabalhei no poder público. Então, e a minha mãe trabalhou 50 anos na PUC, é acadêmica, ela é clínica, mas ela é acadêmica também, né? Então eu tinha uma pressão em mim, de mim mesmo, nunca foi dos meus pais, de que eu queria fazer um mestrado e tal. Mas eu nunca sabia que mestrado eu queria fazer, se eu ia para psicologia ou se eu ia para gestão pública. Eu ficava meio assim, então fui meio desistindo desse projeto, ficou engavetado ali. E aí, fui trabalhando, mas eu me lembro de várias vezes na minha terapia falar assim, é muito difícil, porque agora o meu trabalho, eu não tenho referência técnica. Então, quando eu estou no meu consultório e o paciente, sei lá, faz alguma coisa, eu sei quem é o teórico que eu quero estudar, eu tenho alguém que faça supervisão e tal, e que me apoia profissionalmente. Na gestão pública, eu não tinha. Eu tinha meu chefe, que era o Floriano e tal, tinha amigos, mas eu não tinha uma referência pessoal, sabe? Então, eu acho que durante o começo da minha vida, eu toda hora estava meio inventando a roda. E depois eu falei, já existia, não acredito, sabe? Então, eu fiquei assim. E daí, eu estava tentando engravidar e não conseguia. Fiquei 5 anos tentando engravidar e não conseguia. E aí um dia a gente foi fazer um tratamento, meu marido e tal, a gente não tinha nada, então não tinha muito por que não dar certo. Aí eu falei, se a natureza falhou comigo, a ciência não vai falhar, vamos fazer fertilização, beleza, juntamos, pedimos dinheiro emprestado do pai, fomos fazer o tratamento, não rolou. E aí quando não rolou, eu fiquei bem impactada, bem triste. Fiquei uma semana bem triste. E aí depois de uma semana, eu tenho uma energia mais da mania do que da depressão. Então eu fiquei essa semana deprê, depois de uma semana eu falei pro meu marido em casa, assim, a gente tem um cachorro que chama Yoda. Yoda? Yoda, é do mestre Yoda. Aí ele late ao contrário. Perdão. Aí Perdão. Eu falei pro Lu, amor, se eu não vou ser mãe, eu vou ser presidente do Brasil. Porque eu tenho muita energia, eu tenho muito amor, eu tenho muita vontade de transformação. E se não vai ser na criança, vai ser na minha vida profissional. E você, o Yoda, vocês não vão me aguentar se eu não tiver um canal para isso aqui que eu sinto. Tá bom, beleza. Daí ele, tá bom.
Eu lembro muito da cara dele, tipo... Daí ele falou, Daí eu falei pra ele, mas pra isso eu preciso estudar. Então, pra isso eu preciso entender mais de economia, porque eu tinha uma pressão pessoal, de novo, que eu não sabia economia, não dava pressão política sem saber de Psicologia, economia. comunicação vai estar um pouco meio nessas ciências humanas e eu tenho essa pressão eterna também, né? Enfim. Tem eterna, porque Eterna. Não bastou o mestrado, eu continuo me impressionando. O vagabundo, que não sei o que, eu fiz 3 pós-graduações já, sabe? Tipo, um Master de Liderança e Gestão Pública, um de Marketing, um de Administração, fui para Harvard, fui para Oxford. O mundo inteiro eu fico estudando sempre, já que eu sou muito ruim, entendeu? Eu sou muito burro e não sei nada, é isso aí. E aí eu falei, bom, então tá, vou fazer um mestrado. E fui líder RAPS. Somos. E a RAPS... Eu não sou, quer dizer, eu não sou líder RAPS, eu sou empreendedor cívico lá. E aí a RAPS teve durante 2 anos uma bolsa. E aí quando eu estava nesse momento meio, tipo, então eu vou estudar, eu fui num evento da RAPS, que a Ju Cardoso, que tinha acabado de voltar do estudo lá que ela fez, eu nem me lembro exatamente o que ela fez, com a bolsa, apresentou e daí a Mônica Sodré falou, olha, então a gente vai ter esse ano a bolsa tal, dá para essas escolas. Eu cheguei em casa e 2 dias depois eu peguei H1N1. Nossa, eu tô viajando aqui na história, eu tô no detalhe do detalhe, mas é isso que aconteceu. Essa é a vida. E naquela época a gente não fazia reunião de Zoom, né? Foi antes da pandemia, bem antes. Então eu fiquei de quarentena na minha casa estudando os mestrados. Então eu vou estudar isso aqui, fiquei lá, o que tem, né? Daí tinha o GMAT, tinha o GRE, tem não sei o que são os testes que você precisa fazer e tal. E daí eu li e falei, meu, isso aqui, então eu vou para Harvard. Assim, Harvard não era uma referência pessoal para mim. Não era um lugar que eu queria ocupar necessariamente, sabe? Tipo, era Harvard, beleza, sei quem é, universidade e tal, mas não era. E daí eu falei, bom, então eu vou aplicar, vou fazer. E aí eu comecei o application lá, que demora, é extenso e tal. Já namorei tanto isso. Depois eu falo isso aí. Mas não é impossível, não é impossível. Se você tem desejo, bora fazer. E aí, nesse meio tempo, rolou... O Temer virou presidente, eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Social, o secretário adjunto foi trabalhar no Ministério, vagou aquele lugar, tal, eu queria ir, mas daí no começo não rolou. Daí eu estava no meio do application, o Floriano, que era o secretário, falou, vem ser minha secretária adjunta. Aí eu falei, beleza, eu vou, porque vai ser incrível pro meu application, isso aí. Vai me dar dali no application vai fazer diferença. Mas se eu passar, eu vou. E aí eu mandei o application e aí eu passei. Então eu fui. E eu fui... Isso é 2016? 17 já? 17, foi 17. Eu fiz o application em 2016 e fui em 2017. E aí eu fui... sem saber, assim, eu tenho isso um pouco na vida, agora eu tenho menos, acho que eu já amadureci, já entendi que é bom, mas não é o melhor jeito de fazer, assim. Eu fui sem saber quem eram os professores, sem saber quais eram as matérias, sem saber qual era a coisa mais importante, a coisa melhor que eu podia aprender. Eu fui meio tipo, vou fazer. Mas também naquele momento eu tava querendo sair daqui, eu não tava conseguindo engravidar, tinha uma dor pessoal. Tu fosse com teu marido? Fui. Fui eu, ele e o Yoda. O Yoda foi junto? Cara, não ia deixar Yoda aqui, né? Coitado, falando não sozinho. Podia. E aí foi muito maravilhoso, porque daí eu estudei muito. Tu é nerd? Não. Eu gosto de estudar, mas eu não sou. Eu não sou. Eu troco facilmente por uma E é balada, difícil, assim, muito difícil. Pelo uísque que tá bebendo aqui, né? Daqui pro fim dessa conversa aqui, depois dessa garrafa. Mas daí, sabe o que aconteceu? Eu estudei muito, eu fiquei assim... Eu gosto de aprender. Não gosto necessariamente de estudar, mas eu gosto de aprender. Então, é uma forma importante de aprender. Então, eu fui fazendo um monte de matéria. E aí tem um período que é no inverno ali, que você pode fazer matéria, mas um monte de gente viaja, só que eu e o Lu não tinha um puto para viajar, então eu fiquei lá e falei, vou fazer todos os cursos. Então eu fiz um curso de manhã, uma tarde, uma noite, e eu estudava de madrugada para passar nesses 3, né, basicamente. Para meu marido não foi muito bom, porque era um inverno, teve rigoroso. Menos 20 graus. Aquele frio bosta. Ele deu até uma deprimida, porque ele não conseguia sair de casa e eu não estava lá, tava ele e o Yoda. Ainda bem que tava Yoda. Morei um ano em Toronto. E aí é muito frio. Peguei né? menos 30, é uma maravilha. Frio. E aí no final do mestrado, a orientadora me chamou e falou assim, você fez mais crédito do que podia. Você não podia fazer tudo isso. Ninguém me avisou. Eu nem sabia que tinha um limite. Eu fui lá escrever, o sistema a ferramenta me deixou.
Ela falou, não, a gente vai ter que tirar. Escolhe aí alguma coisa para tirar do seu currículo, porque não pode. Aí eu escolhi, eu nem lembro, porque eu escolhi beleza. Mas é isso, eu estudei muito, eu aprendi muito. Mas para mim, quando eu olho na minha vida profissional, Harvard teve um lugar importante de eu aprender sobre mim, aprender a olhar para o mundo e não ficar usando só onde eu estou como referência, porque era assim, quando eu trabalhei na Secretaria Municipal de Assistência, eu sabia tudo de todos os distritos, de todas as secretarias, era muito assim, focada. E daí eu acabei de falar, eu inventava umas rodas que não precisava. Então Harvard me deu esse pontapé do tipo, meu, olha muito, seja boa no que você está fazendo, mas... Te dá mais ferramenta, né? Te dá mais, exato. Ainda tem viagem que, assim, é óbvio, é a universidade, então é a técnica, mas não é só a técnica, é a técnica de um lugar super especial, onde tem muita coisa do mundo inteiro. Isso soma-se a você sair de casa, você está em outro país, você está em outro lugar, então muda tudo mesmo, assim. Então, com certeza é super transformador, não pela aula, mas sim pela aula, não pelos alunos, mas também pelos colegas, não só pelos colegas, mas pela cidade, não só pela cidade. Muito legal, isso daí é muito legal. Eu acho que para mim foi importante para as pessoas me reconhecerem como alguém que estuda gestora pública, foi importante para eu entender que eu posso fazer, posso estudar. Muita síndrome de impostor lá? Lá eu não tinha muito, mas eu tenho na vida, assim. Lá eu lembro da primeira vez que eu tinha que entregar uma redação, eu fazia um curso que era com Steve Jardine, que era como virar uma política, que eu já queria, né? A presidência. E aí eu fiz a redação, era uma redação da sua vida. Como é que eu sei se é uma redação boa para eu apresentar para essa universidade? Sei lá, a última vez que eu tinha feito redação foi no vestibular, porque na faculdade não tinha redação. Daí eu peguei a minha melhor amiga, que chamava Dana, que era da Palestina, e falei, Dana, você quer ler a minha, eu leio a sua? Só pra gente garantir que não vamos passar vergonha. Daí ela falou, beleza, a gente estava uma na frente da outra, assim. Ela leu a minha, eu li a dela, e aí as duas terminaram chorando muito. Foi muito bonito isso, durante a campanha eu falei muito, porque... Aí eu terminei e falei, nossa, tá muito boa, tipo, caraca, que bom que você quer entrar pra política e tal. Só que a vida dela era de uma mulher que tinha a minha idade, na época tinha uns 39 anos, e queria entrar para a política por causa do ódio, por causa do impacto da guerra, por causa do que tinha acontecido com ela e com a família dela e com a cidade, o país dela e tal. E aí ela terminou chorando, ela falou assim, não, bonita é você, porque você quer entrar por causa do amor. Você nem precisava, você podia fazer qualquer outra coisa, mas você escolheu por causa do amor, eu escolhi por causa do ódio. Aí eu falei, tá, isso é um jeito bonito de contar a minha história, e é verdade, assim, eu sou muito fã do amor. Muito, eu acho incrível, eu acho muito potente o amor. E é muito legal, e a gente valoriza pouco esse lugar, a gente valoriza mais quem entra para transformar na fúria, que é muito relevante, muito relevante. Claro. Mas é isso, então Harvard também me ajudou a colocar quem sou eu, assim, nessa história de persona política, qual é a minha? A minha é essa. Aí tem um corte aqui que, assim, é público, notório, todo mundo sabe que Marina Bragante, mãe de trigêmeos, né? Sim. Engravidei lá. Foi mesmo? Foi. Sem fertilização? Com fertilização. Ah, tá. Dessa vez americana. A minha Marina é de tratamento também, fertilização, e que tanto o meu primeiro, o Lucas, que até eu terminei o mestrado grávida, de 4 meses. Trigêmeos. E aí? Maravilhoso. E como é que fica agora a presidência? Como é que vai ficar o Brasil? Agora tem mais 3 motivos, né? Eita, vai chegar lá. Não sei, a presidência eu não sei, assim... É coisa aleatória, né? Tem uma parte, quando você me perguntou se eu sou nerd, eu falei, não, porque eu gosto da vida, assim, da vida da balada, da festa, do cinema e tal. A presidência, você abre um pouco mão dessa parte pessoal, assim, né? Muito. Toda. Então eu fico, tipo... Não sei se eu quero abrir mão de tanta coisa da minha vida. Eu não sei. Hoje em dia, quando eu penso assim, primeiro eu quero ser vereadora, 4 anos aqui, bem pensando na minha cidade, vamos botar o pé no chão? Vamos botar o pé no chão? Trabalhei 6 anos na Câmara, mas nunca como vereadora, é muito diferente e tal. Quero experimentar, trabalhar, entregar, estou muito animada para essa parte. Depois eu fico pensando, prefeito é foda. Pode falar? Pode. Quem estiver achando ruim, aí... Eita. É Flórida. Prefeito é muito legal, São Paulo é muito grande, eu amo essa cidade, eu amo mesmo, acho um tesão morar aqui.
Não posso falar nada, eu escolhi aqui, né? Estou morando aqui há 10 anos, tu nascesse. A sua cidade também é muito boa, mas enfim. Também gosto. Então eu acho que prefeito é muito legal e eu gosto dessa. Eu sou meio municipalista mesmo, sabe? Eu gosto de estar perto das pessoas. Onde está, é rua. De ver o impacto, assim. Eu já fui secretária de Estado 2 vezes. E é muito legal, eu amei da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Amei muito, eu gosto do estado, 645 municípios, muito diferente. Tem Borá, que é o menor município do estado, e São Paulo, como você pensa política para os dois. Isso é muito sexy para mim. Mas a cidade é muito legal. Você impacta a vida de muita gente e de várias formas. E São Paulo é muito diversa, muito complexa, muito grande. Então eu fico tipo, sabe assim, como é que a gente vai encontrar soluções para a cidade de Tiradentes, depois para o Grajaú e depois para Perus? E que soluções, que a gente pode usar similar nos espaços tão diferentes e o que não dá tem que ser específico para aquele território? Isso para mim é muito legal de pensar, muito estimulante. Então, prefeitura me apetece, assim, profissionalmente. E depois Senado também acho mal legal. Já tô assim, a pessoa eleita vereadora e a prefeitura, mas a gente começou falando da presidência, né? Porque o Senado também é um ambiente interessante. Eu acho o Senado muito legal. Eu trabalhei com Jarbas Vasconcelos, que é um político pernambucano, a minha história com a política é de não ter ninguém na família da política, nada a ver. Minha mãe é psicóloga, inclusive. Meu pai executivo de empresa, de auditoria e tal. E eu acho que eu não sei qual foi a vibe que me levou meio para gostar disso. Eu tenho uma coisa que acho que meu pai, por ser um cara muito executivo, de multinacional, não sei o quê, então é aquela cabeça empresarial, dá uma estereotipada, mas é meio que isso aqui. Minha mãe é psicóloga, eu estudei numa escola construtivista, então meu pai, meu herói, eu sigo para cá, e a minha escola construtivista trazia para as pessoas e o cuidado e não sei o que. Então tem uma certa dualidade ali, eu adoro a dualidade e eu adoro ficar no meio do caminho, e aí daí vem um debate sobre política e tal. E aí eu fiz campanha em 2008, na época, essa coisa do marketing digital, começando a fazer portal, a eleição em 2008 é quando Barack Obama faz é eleito presidente, e numa história muito de usar o digital, pré-redes sociais, cara, eu era fã daquele negócio ali. Mas em 2010, Jarbas Vasconcelos era senador. E Jarbas é um poço de política, assim, então lá foi prefeito, foi deputado, foi governador e estava senador. E a vibe que eu mais gostava era durante a eleição ali, né? Foi uma eleição em que era uma eleição contra a reeleição de Eduardo Campos, reeleito já, de Cássia, todo mundo sabia e tal. Jarbas tinha sido governador até Eduardo ser eleito, né? Então era a reeleição de Eduardo, Jarbas no meio do mandato do Senado. Mas a minha vibe era sentar ali de noite, normalmente, acabou o dia, caminhada, aquela coisa toda, e sentava e uma garrafa de uísque e ficava todo mundo escutar. É muito louco, né? A política, para mim, ela é muito bonita, ela é muito poderosa. Eu acho massa. E essa parte que eu falei da diversidade, assim, para mim, ela é muito especial. Muito, porque, de fato, hoje, quando eu olho a minha vida, olho das minhas amigas, da minha família, das pessoas que estão ao redor, eu acho que eu tenho acesso à informação e a jeito de viver e a diversidade que não tem em outro lugar. A política te dá isso obrigatoriamente, porque você precisa conversar com as pessoas, precisa sair do gabinete, precisa estar no território, precisa se colocar num lugar de experiência de outras vidas para achar soluções. Essa política, né? Importante. Infelizmente é importante. E aí, então para mim ela é muito potente. Eu acho assim, e quando você tá no poder público e faz alguma coisa que vira, assim, tipo, pensa uma política pública que acontece, constrói, até internamente, eu também fico bem fascinada com como você organiza a secretaria, como você traz a tecnologia para facilitar e melhorar e ser mais eficiente. Para mim isso é muito legal, porque muda a vida de muita gente e a gente está precisando mudar a vida de muito mais gente do que a gente está conseguindo. Então isso para mim é muito, muito estimulante, assim, muito mesmo. E agora na campanha, lembra que eu falei que eu comecei com Ação Família, né? Agora na campanha eu fui para a periferia de São Paulo, não fui para toda, fui para algumas.
Mas todas as vezes que eu ia, quando eu contava da Ação Família, a hora que eu acabava de fazer a roda da conversa, o debate, a palestra, qualquer coisa de campanha assim, todas as vezes veio alguém e falou assim, você trabalhava na Ação Família? Mudou minha vida. Cara, isso é massa, né? Faz 17 anos. Que doideira. 17 anos, é muito tempo. Porque era uma política pública que foi construída, assim, muito cuidadosamente. A gente construiu o programa, construiu tendo muito como base, como vida do que tinha acontecido na gestão anterior, que era a gestão da Marta, então que tinha a Aldaísa como secretária, que é referência na assistência social no nosso país. Escutamos muito a Aldaísa. Depois a gente consultou a academia, com muita gente ajudando a gente. Aí Ruth Cardoso ajudou a gente a pensar, a construir o programa. Daí a gente lançou o programa e a hora que a gente conveniou com as organizações sociais, porque São Paulo é um pouco assim que funciona, né? Claro. Acho todo canto. As organizações sociais começaram a trabalhar e falaram, não tá dando certo. Isso aqui não tá bom, precisa rever. E não foi assim tão bonitinho, foi uma porrada, uma reunião bem intensa, várias reuniões. Mas daí a gente falou, então vamos pensar junto. E daí a gente construiu junto, mesmo assim. A gente não conseguiu fazer tudo que coletivamente a gente gostaria. Tinha um problema de orçamento, tinha perspectivas diferentes da política pública, tinha tudo isso ali misturado numa cidade de São Paulo. Mas a gente construiu muita coisa coletivamente. Então, quem estava na secretaria aprendeu muito. Quem estava na gestão das organizações, quem estava na equipe das organizações e quem estava nas famílias, todo mundo aprendeu sobre política pública, todo mundo viu a política pública fazendo muita diferença. Então foi muito bonito e para mim esse é onde eu comecei. É assim que eu quero fazer, sabe? Assim, sempre foi essa a forma que eu entendi o meu trabalho. Tu tem, obviamente que tu tem pensado, eu queria saber o que é que tu tem pensado, como é que tu acha que vai ser entrar na Câmara de São Paulo e o dia a dia, assim, tu já tivesse lá, trabalhasse muitos anos, mas não no papel, né? O que tu acha que muda, assim? Muda várias coisas, muda... Não tem gíria, não muda porra, né? Muda tudo. Muda tudo, vai mais... Não, muda a responsabilidade, assim, né, no meu nome. Não que quando eu fosse assessora não estava no meu nome, não estava na minha cara, estava também, mas eu não era a pessoa que votava lá no final das contas e tal. Que até isso então, você tem que acertar, né? Tem que ter o medo de não apertar o botão errado, né? Mas muda o tamanho da responsabilidade final, né? Ela é coletiva, mas no final sou eu. Muda a exposição da minha vida e do impacto do meu trabalho. E isso, no momento em que a política está num lugar tão hostil, que a nossa democracia está tão frágil, é muito difícil, né? Ser xingada, sem ter a chance de poder explicar, não é se justificar, é de explicar o que você está fazendo. E aí, às vezes você explica e ninguém escuta porque quer xingar mesmo. Esse espaço aqui eu ainda não sei como eu vou enfrentar. Eu sou uma mulher de centro-esquerda e fazer essa construção entre os dois lados, entre a prefeitura, que foi eleita agora, e eu estava na chapa, o PSOL e a Rede estão federados, então eu estava na chapa do Boulos e o Ricardo Nunes que foi eleito. Eu fiz campanha para o Boulos. Acho que, de fato, ele tinha um projeto bastante importante, inovador, relevante para a cidade. Agora o prefeito é o Nunes, entendeu? Então, para mim, é como que eu construo com o Nunes. Fiscalizando é uma forma, mas também trazendo proposta, tentando achar um espaço de construção possível. E acho que tem lugares que vai ser, tem outros temas que vai ser menos possível. Então, achar esse equilíbrio para mim vai ser um desafio. Montar equipe, tipo, como é o gabinete? Como é o desenho do meu gabinete? E não é meu gabinete só. Ele é um gabinete meu, óbvio, sou vereadora, não é que eu não estou assumindo a responsabilidade. É óbvio. Mas eu fui eleita por causa de uma construção política com a Marina Elô e com a Marina Silva. Então é um gabinete conectado com elas da perspectiva programática, né? Quais são os temas que a gente vai trabalhar, da perspectiva da forma com que a gente trabalha e de como que a gente fortalece o nosso tema na sociedade, que está crescendo, está ampliando, tem mais gente consciente da emergência climática, tem mais gente querendo estudar, tem mais gente querendo ser, mas ainda não está no lugar que a gente acha. Então tem uma construção coletiva aqui com elas que faz parte do desenho do gabinete. E tem uma construção do meu partido também.
porque o meu partido é um partido em construção. A Rede de Sustentabilidade é um partido novo, é um partido que tem pouco recurso. Então, ter um mandato no município é importante para o partido. Então, como é que eu pego os cargos e a potência do mandato de vereadora, somo com os cargos e a potência do mandato de deputada, sendo duas mulheres diferentes, que têm muitas convergências, mas a gente precisa conseguir se respeitar individualmente, mas como a gente soma numa potência para entregar uma transformação que a gente acredita e entende que é relevante para a sociedade. Tem alguma... Então é super desafiador, é mó legal, mas tranquilo. Alguma viagem de tecnologia já pensando, na hora que tu começasse a falar de construção do mandato, assim, tem alguma... Ah, sempre tem. Não, eu digo, de verdade, não tô falando de... Tem absolutamente nada a ver com Collab. Mas assim, eu fico muito nessa vibe. E que eu vi algumas pessoas no Congresso Nacional e tal, e de olhar e colocar um gabinete que tem pessoas... Fala, vou fiscalizar a prefeitura. Pô, tecnologia... Como é que você faz isso? Tem como fazer isso numa escala incrível, né? Então, tem pensado nisso, assim, de colocar na equipe gente de tecnologia? Sim, desde o início. A primeira vez que eu trabalhei na Câmara, no Legislativo, foi na Câmara Municipal, 6 anos, com o mandato do Floriano, e a gente não tinha rede social ainda, era um BlackBerry o celular, assim, acho que a gente evoluiu muito nesse processo. Mas desde lá a gente tinha... Como é que a gente usa a tecnologia para se aproximar do cidadão, para estimular a participação social? Vamos fazer prestação de contas via chat, era chat ainda e tal. E foi bem difícil, mas a gente nunca desistiu de usar. Depois, quando eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente chegou lá, a Secretaria tinha 4 cadastros diferentes que não se conversavam. Então a gente não sabia a demanda e nem quem a gente atendia em mais de um programa ou de uma política. E daí a gente fez tudo em torno de um cadastro único, que era o Cadastro Único Federal, e como é que a gente dá a gestão para a ponta e para a secretaria. Então, tecnologia para mim é muito importante. Na minha chapa, agora como candidata a vereadora, tinha o Pedro Marcum, que foi candidato pela Rede de Sustentabilidade. Era uma candidatura híbrida, ele e Alex, que é uma inteligência artificial que ele programou para ser uma vereadora... somada a ele, né? Não é que ela é a vereadora e toma decisões da inteligência artificial, tem uma inteligência humana bastante importante, uma essência humana importante. O Pedro não foi eleito, mas Alex está lá. E Alex tem várias potências, tal. Eu não sou uma pessoa de tecnologia, apesar de gostar e admirar e aprender muito na vida. Não precisa ser, eu acho. Mas Alex tinha 2 coisas que eu escutei ele falando e que para mim são importantes. Uma é a parte de fiscalização, que é tipo, a máquina faz com muita mais eficiência do que a gente faz. Total. Então, a máquina te traz, você avalia, vê se isso mesmo, né? Escuta, conversa, né? E tem agilidade no processo de fiscalização. E o outro, que é uma inquietação do Marcum, que é, e do nosso partido, da Marina Elô também, participação social. Como é que a gente estimula a participação social? E a Alex tem tem essa interface ali, né? De WhatsApp, de conversar, eu nem sei explicar direito, mas de ler, de escutar muita gente diferente, conseguir resumir num direcionamento do que precisa, mas se você quiser entrar em cada um, entender de onde vem, qual foi a resposta, você consegue fazer isso também. Não sei se ele explicaria de um jeito diferente, mas eu acho que esse é um bom jeito. Na hora que ele vê esse vídeo, ele vai dizer, pô, Marina, tu arrasta tudo. Me escutou tantas vezes. Mas tudo bem, mas essas 2 interfaces, para mim, são muito positivas no Legislativo. Então, estou conversando um pouco com ele, tipo, Alex, né, o que você vai fazer com a Alex? E se a Alex viesse para cá, vamos fazer um teste e tal. Nesse lugar de a tecnologia, a revolução tecnológica existe, está presente, está posta. Para mim, eu quero usar ela a meu favor e a favor do público, a favor da eficiência do Ela já está funcionando tanto contra a gente em determinadas coisas que como é que a gente faz para usar o nosso favor? Como é que a gente usa a favor? E acho que ela pode ser muito potente, e lembrando que eu sou uma mulher de pessoas, né? Eu sou psicóloga, eu gosto de gente. Não vai deixar de ser, né? Não é um ou outro, é um e outro no lugar onde um vem melhor e o outro contribui, o outro soma, tal. Então, para mim, eu quero muito, tem um espaço aqui que eu acho que tem a ver com tecnologia, que é muito inspirado no mandato da Marina, porque eu fui a primeira chefe de gabinete dela, então a gente construiu um pouco o mandato juntas.
que é o lugar que o Marcum ocupa, inclusive na equipe dela, que é de inovação, de provocar o sistema e provocar o gabinete também a pensar diferente, e que a tecnologia acho que está muito atrelada a esse espaço. E um lugar de algum assessor, uma assessoria que seja muito boa de dados. E aqui, para mim, também tem um espaço de desenvolver tecnologia, porque a gente melhorou muito o poder público desde quando eu comecei nessa relação com os dados, na relação com a tecnologia, no uso da tecnologia, mas ainda está muito aquém do que a gente pode, como país e como cidade. Então, para mim, essa assessoria que é boa de dados e que cruze, é importante, é relevante. E pode fazer um mandato que tenha essa perspectiva da ponte e da fiscalização ser muito eficiente. Que massa, que massa. Vai ser Aceito massa, dicas, sugestões, críticas. Eu tenho zero. Para vocês também, todo Eu mundo. não entendo de tecnologia, eu não sei porque eu tô nessa. É isso, assim, é engraçado, eu vejo tecnologia mesmo, trabalho com tecnologia há 20 anos, assim. É isso, campanha política quando não existia rede social e era para fazer com coisas do tipo. E aí Colab, a gente se aprofunda muito em tecnologia. A gente está com as coisas de tecnologia que eu estava mostrando mais cedo para tu. Assim, você escreve um prompt, ele cria um serviço digital numa multicanalidade que não sei o que, melhor do que uma pessoa faria. Para começar. Aí o ser humano bate o olho e fala, porra, bela ideia, máquina. Muito obrigado, não é assim, máquina. Então, mas não é assim, vamos mudar para cá e para lá. Sabe que eu pensei uma outra coisa que também não falei e que para mim é muito importante, que é eu fui eleita com a pauta de fazer São Paulo mais verde e sustentável. E esses dois grandes desafios que a gente tem como sociedade, são três, na verdade, no meu entendimento. Um é lidar com a emergência climática e entender as mudanças do clima. O segundo é entender e lidar direito com essa revolução tecnológica que a gente está trabalhando e conectar essas duas pode agilizar muito a parte de lidar com a emergência climática. E o outro é lidar com a desigualdade brutal que a gente vive e como é que a gente reduz ela. E aqui, para mim, a tecnologia serve para os dois como alimento e provocação, em especial para a gente adaptar a cidade de São Paulo à emergência climática que a gente tem. A tecnologia é muito relevante. Ela acelera o processo, ela ajuda a gente a dar escala para ele também, tudo. Então, nessa perspectiva mais técnica, olhando para os temas que me elegeram, eu também acho que a tecnologia pode ser muito relevante para o mandato. Eu acho que hoje em dia não foge mais, né? Assim, não há nada. A gente já vive, a tecnologia já está no dia a dia da gente. Um dia desse eu estava lendo sobre coisa nada a ver, mas que a tecnologia que é o fim das senhas. Microsoft está trabalhando absurdamente para o fim das senhas. Porque o inferno a vida tecnológica de senhas, né? Eu sou sempre a pessoa que vai direto no redefinir sua senha. Eu também. Não, mas você acabou de redefinir. Eu disse, é exatamente por isso que eu não lembro mais, porque ficam mandando eu redefinir senha não pode o ser tempo mesmo, inteiro, aí não pode ser número seguido, não pode ser... Aí eu tenho que inventar, se você quer que eu invente, eu não tenho mais filho, não tenho mais cachorro, não tenho mais mãe. Acabou todas as senhas que eu podia usar. Não. Marisa, a gente tá conversando. Eu acho que eu passo o dia todinho, assim, nesse papo, batendo papo. Eu gosto, é legal, né? Tipo, beleza. Isso é trabalho, mas a gente tem que trabalhar também. Então, eu preciso ter respeito ao tempo. A vereadora, eleita Marina Bragante. Eu fiquei bem feliz tu sabe disso. Eu fiquei bem feliz por tua eleição. Também. Eu espero que você tenha, né? Não, rapaz, eu me elegi, eu não quero mais não, meu Deus do céu. Não, você fez terapia. Animada. Você fez terapia o suficiente para poder achar massa. Vai precisar de mais terapia, certamente, porque para poder fazer bem, né? Fazer legal. Torço muito. Obrigada. A pauta do clima e da sustentabilidade é fundamental para o mundo. Eu estava conversando com Marina Elô e aí eu falando sobre como é que isso entra no papo que tá no Colab Gulf Summit. Assistam, que ela é maravilhosa, melhor deputada estadual do planeta. Eu sou fã também. E aí, ela falando e eu pensando assim, tipo, a boa notícia é que tá péssimo. No sentido de que mudei para São Paulo 10 anos atrás. Agora, em 2024, faz 10 anos que eu mudei para São Paulo. E São Paulo tinha uma semana de calor no ano. Que assim, eita, precisa do ventilador aqui, porque assim, sem ventilador essa uma semana não vai dar para dormir. A gente no inverno agora, a gente tem um mês de calor insuportável, assim.
E aí, assim, é o péssimo porque está batendo na porta das pessoas, né? Tá batendo, então eu acho que a pauta não tem como não estar mais presente no dia a dia de todo mundo, porque já está, porque está tocando fogo. Aí, aqui em São Paulo, né, um período em que de repente está tudo cinza, quer dizer, está tudo laranja e cinza. Hoje o céu está azul. Hoje o céu está azul. É uma coisa diferente. Em São Paulo. Não, E é arretado ter uma pessoa na Câmara com essa visão e trazendo isso para o debate. Eu acho que tu vai ter que ter um papel muito importante, inclusive, de mostrar que a Câmara não debate tanto isso para fora e tentar com que a pressão que vai vir de fora vai entrar ali dentro também. Assim, sim. Né? Muito essa parte do parlamento para mim é muito bonita, que é onde a gente se aprofunda com os desafios da cidade é no parlamento, porque o executivo está executando, está fazendo tal. Ele, obviamente, para e pensa e constrói, quando é um bom executivo. Mas o parlamento tem esse tempo da criação da lei, do estudo dos desafios que a gente tem como sociedade e de quais ferramentas a gente tem e tal. E eu acho que a Câmara aqui em São Paulo perdeu muito essa força. Não só em São Paulo, aqui a gente está falando de São Paulo. Então eu tenho muito desejo de ser uma das pessoas, uma das vereadoras, que quer fazer efetivamente a Câmara ser ocupada, para a gente pensar a cidade, discutir a cidade. E de novo a tecnologia ajuda aqui, porque ninguém precisa despencar até a Câmara, mas dá para a gente ser a Câmara em vários lugares, escutando e provocando a população. Estou animada. Que massa, que massa, que massa. Pessoal, sigam Marina Bragante. O quê? No Instagram da vida? Eu tenho Instagram, tenho LinkedIn, sei lá mas me siga, é Marina Bragante. Manda mensagem. Sempre Marina Bragante. Enche o saco. É o mesmo celular, o meu celular está inclusive no Instagram, é o mesmo há 17 anos, vai continuar sendo. Aí tu tá lascada, porque... Mas eu tô entrando pra vida pública porque eu acho que esse contato é importante. Então, pode ser que eu não responda na agilidade que você queira. Isso acontece, inclusive com meu marido, mas... Principalmente, né? Principalmente. Mas é isso, tô afim, me sigam. E contribuem, e mandem sugestões, e acho que principalmente participem. Se não for do meu mandato, do mandato que está na sua cidade. Quanto mais a gente está perto, melhor é, eu não tenho dúvida. E na última sexta-feira de campanha, eu fiz uma roda de conversa que era um café da manhã, e daí a moça que cedeu a casa falou... Eu fiz questão que fosse na minha casa, porque eu tomei uma decisão esse ano que é a política vai estar na minha agenda. Sabe como você faz academia, reunião de pais lá com os professores da escola, o seu trabalho, a reunião, sei lá, qualquer coisa? A política tem que estar na minha agenda. E eu fiquei Que massa. Tem que estar na agenda de todo mundo. Total. Tem que estar, porque ela está na nossa vida, ela impacta a nossa vida, ela constrói o futuro no presente, o presente precisa estar. Então eu tô nessa indagação contínua, pessoal, que é como que a gente faz a política estar na nossa agenda. Aprendendo e entendendo sobre o poder público, entendendo o trabalho da Colab, é uma dessas formas. Porque tem várias formas, cada um vai arrumar uma forma. Claro. Então, é isso, participem. Que massa. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte para todos nós. Eu desejo, porque eu moro aqui nessa cidade, eu escolhi essa cidade para mim. Para todo mundo que está assistindo, muito obrigado por assistir esse papo. Tem várias conversas super legais, muitos conteúdos ótimas, muito né? boas. Tô a fim de ver também. Vai dar bom, tá dando bom. Muita gente da gestão pública se interessem por política, vale muito a pena. Independente de... Marina está na rede, tem pessoas que estão em outros partidos e é legal. O importante é o debate, o importante é o ponto de vista, o importante é da política séria, boa. Exato. Eu acho que é bem por aí. A gente quanto sociedade, precisa. É muito fácil falar como pessoa de classe média alta e que, sabe, não precisa tanto do governo. A gente precisa esse privilégio a gente não pode ter. A classe que tem muitos privilégios, esse privilégio de não se envolver na política não pode ter. Não pode. Sabe quando é a picada de Gustavo, a campanha para prefeito de 2012 em Recife, nascido e criado em Recife, vou acompanhando a equipe de campanha no Córrego do Curió, nunca ouvi falar na minha vida, no Córrego do Curió, chego lá, aquela coisa de campanha, 5 horas da tarde, vai ter uma caminhada, faz a caminhada, um monte de político, um monte de candidato a vereador, não sei o que, bandeirão, música, no meio de um córrego do Curió, onde as pessoas moram em palafitas em cima do esgoto. Sim. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Tem muitos córregos do Curió por aí. É o que mais tem.
E a gente precisa mexer isso, a gente precisa melhorar isso. Muito obrigado, turma. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada. Até. Beijos.